que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Parece um pouco estranho, porque a pessoa recebe o perdão, mas não recebe a remissão. Mas isto é bíblico. Eu quero falar pouco, mas sobre isto. São Lucas 3, verso 2 e 3. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então você vê que tem o precursor fazendo um grande trabalho antes do precursado, que é Cristo. E o trabalho maravilhoso que ele veio fazer foi o batismo. Batizar as pessoas para arrependimento, para perdão dos pecados. Parece que aqui a pessoa que fosse batizada por João Batista, parece que ela já estava completa, porque foi o arrependimento e foi o perdão. E conforme nós temos em Atos 2, 37 e 38, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro. É interessante que eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Mas sempre a resposta vem através de um comissionado. Jesus já tinha comissionado a Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Antes de você converter, não adianta você batizar, querer ser batizado. Você tem que converter para confirmar seus irmãos. E Pedro já havia estado muito tempo no ministério de Cristo e estava precisando confirmar um povo. E para confirmar este povo, o próprio Pedro tinha que ser um convertido. Se no tempo de Jesus ele não foi convertido, ele teve um tempo a mais. Eu sempre digo, é bom a gente, quando tem uma oportunidade a mais. Ele teve um tempo a mais. Ele não era convertido no tempo de Jesus. O próprio Pedro, os discípulos, não eram convertidos. O Pedro mostrou sua fraqueza. Os outros que não mostraram sua fraqueza estavam no mesmo barco. Por isso, quando eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, sendo que um era comissionado para falar naquele dia, eles não podiam entrar na frente, porque aquele homem ia mostrar que ele havia sido convertido. E o irmão Brana diz que você não é convertido enquanto não recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí o outro vem e diz: eu falei em línguas, eu curei enfermos, eu expulsei demônio, eu recebi o Espírito Santo. Não, você tem um dom. Você não foi batizado com o Espírito Santo. Você tem um dom. E exerce esse dom, e com um dom você é abençoado, e com um dom Jesus pode te reprovar. Muitos me dirão naquele dia, conforme Mateus 7, 20 em diante: eu curei enfermos no seu nome, preguei também no seu nome, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Então,
as pessoas precisam receber o Espírito Santo, como disse o profeta. Não é falando línguas, não é pulando, não é gritando, não é sentindo arrepio, mas o profeta diz que é fé na palavra do dia. Em cada dia houve um tipo de conversão. Você vê que no tempo de João Batista houve um tipo de conversão. Eles foram arrependidos e logo João os batizou nesse batismo de arrependimento e de perdão dos pecados. Mas é importante que você vai ver agora o mesmo mandamento. E tem diferença, porque você pode ser perdoado e não pode ser remido. Qual o problema? Escuta, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você notar, as palavras são idênticas. Que você é batizado para perdão dos pecados. No tempo de João Batista, não se usava nome algum, certo? Alguém não pode provar na Bíblia que ele usava Pai, Filho e Espírito Santo, que ele usava Jesus Cristo, o nome, não. Ele batizava para cumprir toda a justiça de Deus, mas não diz que ele usava certos nomes. Este é um lado que você não pode ser remido. Você é perdoado, mas não remido. Então, com Pedro, ele dizendo para arrependei-vos, você toma uma boa parte do batismo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, certo? Para perdão. Esse perdão, no tempo de Pedro, é diferente do perdão do tempo de João Batista. Alguém pode dizer, eu nunca vi uma coisa dessa, mas não vê mesmo. Eu vou te mostrando que você vai ver que enquanto você não for remido, porque tem que ser redimido, é perdoado e redimido. Perdão, se você tem o perdão, você tem que ser redimido também, certo? Que é a remissão. Mas não há remissão, conforme nós lemos aqui em Hebreus, não há remissão sem sangue, certo? No tempo de João Batista, não havia sangue ainda. Então as pessoas podiam ser perdoadas, mas não podiam ser remidas, porque lhe faltava o principal. Faltava o sangue de Cristo, que foi vertido depois do ministério de João Batista. Quando Jesus verteu o seu sangue, aí veio a remissão. Quando eles foram ao Pentecostes, já tinha um batismo completo. O de João não tinha nome e não tinha remissão. Tinha arrependimento e perdão. Nos dias de Pedro, tinha arrependimento, tinha perdão, mas já tinha o nome, que era Senhor Jesus Cristo, e já tinha a remissão, porque já havia morrido o Cordeiro. Cristo já havia vertido o seu sangue, então agora já há remissão. Vou repetir. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. Então, esse daqui é a realidade da Escritura. Você não pode ser remido, redimido, senão através de um sangue. Antes de João Batista, era o sangue de bode, de cordeiros. Mas no tempo de João Batista, ele estava vivendo um período de um pacto entre a lei e a graça. Por isso, não temos especificações de nome e de sangue, porque o sangue ainda ia ser
vertido, que foi o sangue de Jesus Cristo, o qual traria remissão. Limpava o crente, apagava o pecado do crente, tirava o poder do pecado. O crente ficava limpo. O crente era remido. O crente tinha uma expiação. Por quê? Porque tinha o sangue. Aí ele podia ser remido. Você quer ver esta realidade? Tudo é coisas que você já conhece. Só me veio aqui na hora para me posicionar isso para vocês. O batismo que nós encontramos aqui em Atos, capítulo 19, onde nós temos um homem, um pregador eloquente, o Apolo. Eu quero ler para vocês verem que aqueles que foram batizados no batismo de João, não valeu. Por quê? Eles foram batizados e já estavam numa outra era. Agora estavam numa outra época. Eles foram batizados antes do sangue, através de João Batista. Mas agora o sangue foi derramado e no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, já havia remissão. Então eles precisavam de receber o batismo novamente. Atos 19, que é o que vocês muitas vezes perguntam, por que ali eles foram batizados outra vez? Já tinha sido batizado pelo profeta João Batista. Então agora você tem que ter a revelação. É porque eles não tinham sangue. Não havia sangue derramado no período do batismo de João, sendo que ele era o precursor. Não conta antes dele, conta exatamente de João para frente. E João estava apontando para um que viria, o qual era o Redentor, o Remidor. Ele verteria o sangue e pagaria o preço do pecado. E seríamos favorecidos. Olha aqui, Atos 19. Vamos ler desde o verso 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha, para quem tem revelação, tem aprendido tudo isso, tem visto essa manifestação, que eu não quero apenas o perdão. Eu já estou vivendo aqui do outro lado. Teve o lado que não tinha remissão, tinha perdão, com João Batista. O lado que tem perdão e remissão, no tempo de Paulo, de Pedro, das eras da igreja. Nós passamos por esse tempo todo e já fomos batizados quando Elias veio e restaurou todas as coisas. Mateus 17, 11, quando ele restaurou tudo, ele restaurou o batismo. E aí nós fomos batizados, ao invés de estarmos com a doutrina da Igreja Católica e das igrejas pagãs, e mesmo chamadas evangélicas do dia, que batizava falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós tivemos a graça de Deus de receber um profeta, o nosso William Brana, irmão Brana,
conhecido por tanta gente, mas você crê na mensagem dele? Irmão Branham diz assim: qualquer homem e sua mensagem são um. Alimento Espiritual 87 e 88. Mas as pessoas não crêem naquela mensagem, porque elas têm o homem para elas tropeçar. A mensagem é verdadeira, mas o homem é um tropeço. Jesus era o verdadeiro, mas como homem, ele era um tropeço para as pessoas. Eles não podiam crer nele porque ele era um homem. Assim veio no tempo do irmão Branham. E Jesus provou que ele, sua mensagem de remissão é o mesmo. Você não pode ser remido por nenhuma outra mensagem. Não há remissão em outra mensagem senão a mensagem daquele remidor, Jesus Cristo, que pagou o preço com sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Mas pela graça de Deus foi derramado sangue, e nos dias de William Branham nós ficamos a lembrar, porque ele veio restaurar aquelas coisas que perdemos durante as eras. Foi perdido durante as eras batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi perdido durante as eras a verdadeira mensagem de Deus, o verdadeiro significado do nome do Senhor Jesus Cristo, que eles passaram a usar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ao invés de usar o nome. Então é um período terrível que todos nós já passamos, mas cremos no sangue, nós cremos no que Deus fez, nós temos a remissão de nossos pecados, nós temos a vida eterna, não somente porque fomos batizados, porque aquele povo não tinha recebido o Espírito Santo. Bom, eles não tinham recebido nem o batismo certo. Por isso Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram? Isso é depois que vocês creem, é que vocês recebem o Espírito Santo. Você pensa que a hora que você creu já recebeu. Não, é depois que você crê, é que você recebe. Porque é depois que você vai valorizar o sangue de Jesus Cristo e valorizar a palavra, a qual agora sela você no reino de Deus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Porventura não tem alguém aí que está precisando ser batizado? Você diz: mas eu já fui batizado, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, isso não redime ninguém. Se o batismo de João Batista precisou depois aqueles irmãozinhos, aqueles discípulos de João, ser batizados novamente lá na frente, porque faltava o sangue ser derramado no tempo de João. Pensa bem, você que é batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28, 19, mas você não tem a revelação deste nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você não conhece esse nome. Então você conhecendo esse nome, aí você é batizado para arrependimento, em nome, não Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí há remissão. Aí houve remissão, porque o sangue já foi vertido, você foi arrependido, porque não adianta nada você ser batizado sem arrepender. Tem que arrepender de todos os seus pecados. Eu arrependo do que eu pratiquei, e daqui para frente eu prometo a Deus viver uma vida segundo a sua palavra. Qualquer erro, qualquer falha depois do batismo, você deve essa confissão a Deus. Muitas vezes você não deve a confissão só a Deus, você deve a confissão ao marido, você deve confissão à mulher, você deve confissão a Deus, certo? Eu creio que estou esclarecendo bem, porque o sangue te redime,
Mas quando você arrepende, você confessa. Aí você tem que confessar os seus erros. E você não tem que confessar um adultério que você teve contra seu marido ou contra sua mulher. Você não tem que confessar a Deus e achar que Ele vai te perdoar, porque você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu casamento, contra o seu marido, contra a sua mulher. Então você precisa desta confissão. Pastor, eu estava tão bem até aqui. Agora, um minutinho de palavra já aborrece, porque tem que confessar o que foi feito. Sim, depois que foi batizado. Sim, depois que você foi batizado, aí você tem que confessar dia a dia o seu erro a Deus. Mas se eu pecar contra minha mulher, tem que confessar para minha mulher. E assim por diante. Você tem que entender isso. Se você pecou contra seu marido, você tem que confessar ao seu marido, não é? Ir ali a Deus, num quartinho secreto. Oh Deus, o Senhor perdoa porque eu pequei contra fulana, contra fulano. Não, você tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa que pertence ao cônjuge. E quando você peca contra um irmão, você não vai confessar a Deus. Você vai confessar ao irmão. Pequei contra você. Certo? Então você vai confessar aquele irmão e ele vai te perdoar se ele é um filho de Deus. Como Jesus disse, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não posso perdoar um irmão, também Deus não vai me perdoar nunca. Se nunca eu perdoo, nunca Deus vai me perdoar, porque é assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Então, você não pode chegar ao céu apenas com o batismo em nome de Jesus Cristo. Você precisa da confissão de seus erros a cada dia que você vive nessa terra. Porque, olha, eu fui batizado a primeira vez, devia ter meus 15 anos. Então, faz só 54 anos que eu fui batizado. Aí depois, quando eu conheci o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me arrependi e fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo em 1973. Mas de 1973 até aqui, eu já pensei muita coisa errada, eu já falei alguma coisa errada, eu já fiz muita coisa errada. Então o que é que acontece? Cada dia que eu tenho o meu erro, minha decadência, eu acerto com Deus. Se eu tivesse alguma coisa contra minha mulher, eu teria que acertar com minha mulher e não com Deus. Aí depois que eu acerto com minha mulher, aí eu vou a Deus. Quando você acerta com o seu marido, aí você vai a Deus. É assim que é a vida espiritual. É aí que você valoriza esta remissão, perdão e remissão. Se você ficar apenas no perdão e não valorizar a remissão, o valor do sangue, você rejeitaria o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, você não valoriza a remissão. Mas aqueles irmãos, em Atos 19, eles valorizaram. Quando perguntou para eles, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo já sabia, alguma coisa errada existe nesse grupo. É um grupo abençoado, tem um grande pregador, o irmão Apolo, prega aqui, mas deve ter alguma coisa errada. E que batismo vocês foram batizados? No batismo de João, poderia vangloriar, no batismo de João, precursor do Messias. Não, eles não vangloriaram. Paulo já cortou eles logo. Vocês foram batizados no batismo de João, mas agora vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Por isso que está aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, se você foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma coisa você está me ouvindo falar, que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Então você não tem nem o nome no batismo. Você é pior do que aquele povo
que João Batista batizou e foi rebatizado por Paulo. Por quê? Ninguém na Bíblia, nunca na Bíblia, não tem um crente na Bíblia que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Você que é crente, estuda a Bíblia, você é desafiado pela própria Bíblia. Mostra um crente que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Um crente dentro do Novo Testamento mostra no Atos do Espírito Santo, mostra nas cartas de Paulo, um que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Se não tem, é porque é errado. Então o que você tem que fazer? Arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. E esse perdão traz consigo a remissão, porque esse perdão, nos dias de Pedro e nos nossos dias, já teve o sangue de Jesus Cristo. Então, você já viveu este espaço de tempo e devia ser batizado. Você que ainda não foi, arrependa de seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aí você recebe o dom do Espírito Santo. Não é um dom, não. Você vai receber o dom. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo, você pode ter o dom de cura, um dom de língua, um dom de interpretação, um dom de profecia. É um dom do Espírito Santo, mas recebereis o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que você recebe, que vive na sua vida. A partir desse instante, eu te convido a receber seu perdão. Eu te convido a receber a sua remissão através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro sangue que possa te salvar, que possa te purificar, que possa te remir. Não tem. Foi somente Jesus Cristo. Sem sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Então, meu irmão, valoriza o sangue. Peça seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe batismo certo falando William Branham. Não existe. Isso não é o batismo bíblico, não está na Bíblia. Tem gente que batiza em nome de William Branham. Está errado, tão errado quanto aqueles que batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo. E como aqueles que foram batizados por João, mas aqueles ainda teve uma oportunidade de perdão, viver, escutar a mensagem dos apóstolos, crer nela, se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porventura o seu coração é tão duro que depois de você saber de todas estas verdades, você rejeita o batismo em nome do seu Salvador, do seu Remidor. Agora você tem um Redentor, mas o que adianta você ter um Redentor se você não aceita a redenção pelo sangue? Você tem que aceitar a redenção pelo sangue para depois eu te ensinar que você precisa ainda ser expiado depois que foi redimido pelo sangue. Agora você tem que ser expiado pela palavra feito carne em nosso meio. Diz William Branham, essa palavra feito carne nos dias do profeta era a expiação, era uma mensagem e um homem, outra vez. Por isso, irmão Branham diz, qualquer homem e sua mensagem são um. Se você não aceita nem o batismo em nome de Jesus Cristo, como você vai crer que Deus tem um homem com uma mensagem e aquela mensagem é a palavra do dia que está em carne para poder mostrar sua redenção? Você não aceita, mas Deus mandou um profeta, William Branham, para que você pudesse ver que o homem e a mensagem é um. Examina a mensagem de William Branham, encontre falhas. O batismo dele é o de Pedro. Se ele disse para a mulher não pregar, foi
o que a Bíblia ensina, o que Pedro falou, o que Paulo falou. Você não pode negar isso. Então, a ordem na igreja foi o que Branham teve, Paulo teve. William Branham veio só restaurar aquilo que foi perdido durante as eras. Aí ele veio restaurar no espírito de Elias. Mas ele teve ministério maior, como filho do homem, para fazer o casamento do crente com a palavra. Mas como o crente casa com a palavra, se ele não aceita que aquele homem e a palavra são um, então ele mesmo também não pode casar com a palavra, porque hoje tem uma palavra que você e a palavra é um. Você e Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje eu estou dizendo, nos dias do irmão Branham, era você e Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas vocês estão vivendo tempo a mais. Vocês viveram no tempo de Branham e estão vivendo agora no tempo da noiva. Então, é agora que você precisa ver que vale a pena valorizar não apenas o perdão sem sangue, mas o perdão com sangue. E não apenas o perdão com sangue, mas o perdão com a palavra feito carne em nosso meio. Lembra do parágrafo? 238, a festa das trombetas. 238. É redimido, você é espiado pela palavra feito carne em nosso meio. Isto é nos dias do irmão Branham. Agora, se os americanos não puderam ser espiados pela palavra feito carne em William Branham, hoje seriam eles espiados, porque é a mesma palavra. Você tem que aceitar a mesma palavra e o ministério da noiva, que hoje te traz estas luzes, estas revelações que William Branham foi proibido de falar no seu dia. Não diga a ninguém, mas nesse tempo da noiva, conforme Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livro e profetiza outra vez a povos, reis, nações e língua. O homem e sua mensagem são um. Grande Deus, eu peço que o Senhor ajude meus irmãos, ilumine cada um com esta revelação, que eles não tenham apenas o perdão, mas que eles tenham também a remissão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles tenham resgate, sejam abençoados. E Jesus me resgatou. Eu tenho um que tem nome, não títulos apenas, não qualidades apenas, mas tem nome. Senhor Jesus Cristo me remiu, me resgatou. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.